vamos falar aqui do dia de hoje. Dia de hoje, 14/4, fiz poucas operações, tá? Vamos abrir a nossa canetinha. Deixa eu falar aí, eu tenho mentoria particular, eu tenho sala de aula ao vivo. Aula, não acompanhamento de mercado, beleza? Eu tenho aula ao vivo, que são segunda, quarta e sábado de manhã. Segunda e quarta são das 8 às 9 ou das 7 às 8, depende da disponibilidade dos alunos. Se der para adiantar, fica melhor para mim. E domingão a gente tem de manhã, domingão não, tipo sábado a gente tem de manhã um replay, normalmente entre 7 horas e 8 e meia, beleza? Da manhã. E galera, então é isso. Eu passo tarefinhas diárias para todo mundo, tá? Para todos os alunos, independente do nível, sempre tem tarefinhas para fazerem e melhorarem o operacional. Então, divulgado, eu e minha pessoa, vamos aqui mostrar o dia de hoje, tá? O dia de hoje, o começo dele foi chato aqui, tá? Até teve uma quebra de estrutura nesse ponto exato aqui, só que eu estava analisando isso aqui. Então, eu não fiz operação de compra, tá? Apesar dele ter fechado acima desse fundo aqui. Eu não fiz a compra aqui, me arrependi um pouco dela, tá? Porque eu teria essa compra daqui até aqui em cima, só que eu não fiz, beleza? Fechou candle 1, tá? Eu tava esperando o quê? Uma quebra de estrutura nesse candle 2, só que não houve, ó. Só para, ó. Olha o desenho que o gráfico estava fazendo. Ele não teve quebra de estrutura, tá? Tá sempre fazendo topos acima e fundos acima. Acima é foda, acima. Beleza? Então, fechou candle 2 assim, ele fechou acima daqui, fechou acima dessa máxima. E eu queria uma quebra de estrutura aqui embaixo para continuar subindo. Ele não me deu aqui uma quebra de estrutura, ele até deu com micro 50%, só que eu acabei não fazendo entrada, tá? Beleza? E encostar ela nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto eu peguei essa compra e eu peguei ela até aqui. Só que, perante a isso, o que aconteceu? Eu estava olhando meu 15 minutos. Meu 15 minutos, o gráfico estava neste ponto. O que esse gráfico aqui nesse ponto indica para mim? Que eu tenho uma máxima, uma mínima e um 50. Esse aqui não fechou acima, a probabilidade dele é fazer isso aqui. Só que aqui tem uma quebra de estrutura. Ó. Esse candle 2, ele fechou abaixo desse topo. Beleza? Ele fechou abaixo. Portanto, que é esse topo aqui. Portanto, eu tinha uma probabilidade de queda. Isso aqui para mim é um candle possivelmente de queda. Quem viu minha aula de estruturas, a pessoa vai ver nitidamente o que eu fiz aqui. Tinha esse padrão que eu mostrei agora. Dentro dele, aqui a gente tem uma estrutura de consolidação, tá? Isso aqui tá no YouTube, vou botar aqui em cima no card para vocês assistirem a aula disso. Aqui tem uma estrutura de consolidação, beleza? Portanto, quando eu comprei aqui, eu acabei saindo dessa operação aqui, virando a mão para venda aqui, deixando meu stop aqui em cima, tá? Então, eu fiz essa operação, entrei aqui, deixei meu stop aqui, e aonde que eu saí? Como eu estava olhando a operação do 15 aqui, ó, qual que seria o meu primeiro alvo? O primeiro alvo seria aqui. Só que eu tinha esse puta corpo liso aqui. Então, pelo menos até aqui eu poderia fazer essa venda. Até aqui onde? Até aqui, tá? Até esse camarada aqui. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu peguei a venda nesse ponto aqui que eu falei para vocês. Peguei a venda aqui, tá? Nesse exato pontinho. Aqui. Stop meu ficou ali em cima. Aqui, beleza? Até aqui foi meu stop, meu tamanho de stop. Para o meu primeiro alvo ser desse tamanho aqui, beleza? O primeiro alvo foi aqui, tá? Só que esse candle 7 fechou aqui em cima, ele fechou um padrão que normalmente é subida para mim. Só que se a gente olhar isso aqui de perto, o que acontece? Eu realizei essa entrada aqui embaixo, tá? Eu realizei ela nessa linha. Então, aqui deu isso aqui de pontuação. Deu 330 pontos. Só que se a gente olhar esse candle aqui, nos 5 minutos,
ele vai entrar no que eu fiz nesse mesmo candle aqui. Como assim? Eu não tenho aqui uma estrutura de consolidação, eu não tenho aqui um candle de força. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Eu entrei aqui numa quebra de estrutura, consolidação, beleza? Entrei aqui na minha venda, tá? Meu stop eu não deixei lá em cima, eu deixei aqui nesse topo, sabendo que eu poderia ser violinado. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma venda daqui, meu stopzinho aqui, ok? Eu vou pegar aqui no ponto certo aqui, minha venda aqui, meu stop ali. E o meu alvo desse camarada, cadê? Eu esqueci de marcar alguma coisa aqui, que tinha uma linha ali, pera aí, um segundo, e aqui, ó. Tinha esses fundos aqui, eu marquei esse. Eu marquei esse aqui, se eu não me engano. Ele mesmo. O que aconteceu? Eu estava vendo se ele iria romper isso aqui. Só que o candle 9, ele fechou acima desse ponto. Então, se ele fechou acima, a minha probabilidade é que ele fosse fazer um movimento contrário aqui para cair. Então, dessa venda que eu fiz aqui, eu realizei assim que esse candle fechou e o próximo candle encostou aqui na mínima. Então, eu realizei essa entrada aqui embaixo, tá? Então, minha pontuação dela foi até aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, até aqui. Então, essa aqui deu 300 pontos. Então, só nisso aqui deu 600 pontos nessas duas entradinhas que eu fiz, beleza? Então, eu só fiz isso hoje e depois eu fui fazer outras coisas que eu tinha que fazer ali. Então, essas foram as entradas. 3 minhas entradas foram essa aqui. Tá aqui meu relatório, ó. 14/4, hoje é 14/4, está aqui meu relatório de performance e eficiência 100%. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Falou.